Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de outubro de 2014, é uma quarta-feira. O nosso verbete é de número 3162. Ele tem 5 páginas, 51 elogios e 7 máximos. O tema de hoje a ser debatido é Presente Invisível, da Amparologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia. Tenepsista desde fevereiro de 2008 e Epicom desde novembro de 2011. Presente invisível é a benesse recebida dos amparadores pela Consim, homem ou mulher, em diferentes contextos da vida humana, nem sempre percebido e valorizado. O holopensene pessoal da receptividade ao amparo. Na fatologia, o favorecimento na medida certa, o não estupro evolutivo, a assistência incondicional, o auxílio sem preço, o alerta cosmoético, a intervenção desassediadora, a intercepção amparadora, a otimização das realizações evolutivas, a potencialização dos recursos disponíveis, a dinamização consciencial, a abertura de caminhos, o acordo cumprido, o incentivo aos desafios maiores. Na parafatologia, o conceptáculo ao amparador extrafísico, o encontro com o amparador extrafísico no meio do caminho, o contraponto do assédio de função, a sinalização extrafísica elucidadora, os encapsulamentos profiláticos, as inspirações evolutivas, o toque do serenão na vida da Consim, a ação planetária das consciências livres. Agora, aqui na argumentologia, a gente tem, então, uma listagem, taxologia, com 6 grupos de 31 tipos de presentes invisíveis. E, na remissiologia, nós destacamos o amparador extrafísico, a atitude pró-amparador extrafísico, a parapreceptoria, para-tarefa do amparador e sinalizador evolutivo. Os presentes invisíveis são os mais valiosos para a vida da Consim. No entanto, a insensibilidade parapsíquica, a irreflexão e o materialismo excessivo dificultam usufruir dos benefícios. Questionologia. Você já identificou os presentes invisíveis recebidos na vida humana atual? Como tem aproveitado e retribuído ao amparo? E na bibliografia específica, nós temos uma fonte. Agora, a gente tem aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Então, vamos lá. Sutileza, presente, presenteador, insensibilidade, extrafisicalidade, extrapolacionismo, materialismo, recebimento, retribuição, benesse, gratidão, irreflexão, lucidologia, ressexologia, amparologia, evoluciologia, desassediologia, parapercepciologia, interassistenciologia e autodiscernimentologia. Agora, professora Kátia, a gente tem aqui já as perguntas de teletertulianos. Mas eu queria que você falasse, então, antes da gente começar as perguntas, queria que você contasse da sua motivação para a escrita desse verbete. Bem, isso daqui, Dulce, aqui eu acho que quanto mais o autodesconfiômetro parapsíquico aumenta, mais a pessoa ela começa a identificar esses presentes invisíveis. E isso gera uma responsabilidade, né? Porque é um tipo de aporte que a pessoa está recebendo e que ela tem que conseguir identificar para poder retribuir.
essa questão da... Você até colocou na remissiologia e na frase enfática, né? A questão do problema do parapsiquismo despercebido, né? Que é alguma coisa que você chama bastante atenção, né? Sim. Nas suas pesquisas, vamos dizer assim, de modo geral, ainda fica menos percebido, né? Claro, no nosso nível evolutivo. E mesmo gente que está na CCCI ainda tem muita dificuldade de identificar esses presentes, essas benesses. Muitas vezes a pessoa acha que é ela que está conquistando, ela que está fazendo, ela que está realizando, e pode até ter um percentual de ação pessoal. Mas eu tenho visto vários casos em que o percentual do amparo é mais de 51%. E o que você pensa que pode ser feito, assim? É questão de autopesquisa mesmo, consensograma? É um conjunto para melhorar essa situação, que isso é muito sério, né? Essa falta de percepção do presente invisível. Eu acho que, em tese, os intermissivistas de primeira vez, ou dos primeiros cursos intermissivos, eles têm que aumentar esse desconfiômetro em relação às realizações na PROEX, as questões cotidianas. Mas o que pode ser feito? Eu acho que a pessoa tem que fazer mais reflexão, ir para o serenário. Certamente, isso vai ajudar muito. Porque eu acho que essa questão do autorrealismo, né, que muitas vezes falta para a gente, essa clara percepção da nossa real condição. Então isso fica assim tão enebroado, vamos dizer assim, que a gente nem dá conta, né, de perceber as interferências benévolas, né, as benesses. Interessante. Eu acho que no voluntariado, por exemplo, quando a pessoa é professora, ela já percebe isso, né? Quando está potencializada pelo amparo e depois quando volta e vira abóbora de novo, né? Agora, eu acho que, além disso, tem que ver no cotidiano também. Os mínimos detalhes, né? E aí estou pensando aqui, talvez isso seja um dos fatores da importância da rotina organizada, da rotina útil, da vida mais programada, né? Que isso vai estar ajudando a pessoa a entrar nesse tipo de percepção, talvez, né? Mas vamos lá, então. Professora Kátia, na estrangeirismologia, na primeira linha, como podemos utilizar bem o lema ut non abut? Ou abut, não sei como a gente pronuncia exatamente. No nosso ut non abut, talvez, no nosso cotidiano. Essa é uma boa pergunta, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, a pessoa se conscientizar que muita coisa que acontece na vida dela é resultante desse amparo e que ela tem que dar um jeito de não desperdiçar. Então, é a mesma coisa quando você ganha um presente de uma pessoa, um presente material, e você dá algum tipo de funcionalidade, de emprego, de utilidade para aquilo. Mesmo que não seja útil para você, o que você vai fazer com aquilo? Então, acho que a lógica é a mesma, só muda a categoria, o tipo de presente, né? E aí, como é uma coisa mais sutil, eu acho que é mais fácil da pessoa ela menosprezar, desperdiçar. Porque, às vezes, esse presente de amparador, ele tem um timing, ele tem uma validade. E aí, se a pessoa não consegue usar naquela validade, aquilo fica perdido. Prazo de validade do presente, essa é interessante, e tem mesmo, né? Porque, às vezes, o amparador ele cria todo um cenário para a pessoa atuar. Aí ela não atua, aí aquele cenário ele é desmontado. Então, passou o prazo de validade. É perecível, presente perecível. Claro, se pensar
na dinâmica evolutiva, em todo o processo evolutivo, a tendência é esses presentes serem, de certo modo, fugazes no sentido de serem feitos para aquele momento. Se Exatamente. a pessoa não pega, pronto. Tanto é que na taxologia, eu coloquei aqui, né, uma parte da taxologia, ó, em relação à faixa etária do presenteado. E também da fase da PROEX, né, que a pessoa está. Etapa da PROEX, isso mesmo. Tá certo. Kátia, oi. Oi, Fabiana. Dá para ouvir? Estou achando estranho o som. Tá dando para ouvir. Então, eu queria te perguntar sobre isso que você acabou de falar. Você disse que o amparador, ele cria todo um cenário e a pessoa não aproveita. Achei que estava estranho. Mas está dando para ouvir. Está bem grave. Passa-se para ela. Bom, o que significa criar um cenário e a pessoa não aproveitar? Em que sentido? O que é? Como é que funciona quando a pessoa não aproveita? Você pode dar um exemplo? Falar um pouco mais sobre isso? Então, assim, ó, surge o amparador, ele faz todo um arranjo de variáveis para a pessoa ter uma determinada oportunidade. Mas aí ela fala, não, isso eu posso fazer depois. Vamos supor assim que o amparador da TENEPS inspirou a pessoa a escrever um determinado material, né? Aí ela tem aquela ideia assim, né? Ela acha até interessante, mas ela fala, nossa, estou com tanta coisa para fazer, depois eu mexo com isso. Mas, às vezes, naquele momento, tinha até algum grupo de consciex, tinha todo assim, um aparato extrafísico que, se a pessoa ela pegasse naquele momento, sabe, ela seria, digamos assim, mais bem-sucedida naquela atividade. Mas ela não ligou, ela acha que a ideia é dela. Entendeu? Isso eu faço depois. Banalizou, né? Banalizou, Então, um problema é esse, a dificuldade de diferenciar o que é a ideia nossa e o que é a ideia de amparador. Mas, às vezes, é toda uma outra conjuntura, sabe, Fabiana? Até em termos assim, de profissão, de trabalho, né? Outras oportunidades mesmo. Às vezes até da pessoa vir para Cognópolis, tudo. E a pessoa vacila, né? E nesse vacilo não tem a segunda vez. O que eu já reparei é que alguns presentes assim de amparador, parece que você só ganha uma vez na vida. Se aproveitou, ótimo. Se não aproveitou, vai ficar para a próxima. Posso perguntar? Claro. Kátia, aqui na antonimologia, o item 3, favor de guia cego. Você pode dar um exemplo de que seria um favor de guia cego? Favor de guia cego, em geral, é algum tipo de negocinho evolutivo. Então, assim, a pessoa que ela vai te ajudar num determinado momento, mas aquilo já tem um interesse, já tem um comprometimento da intencionalidade, tá certo? Então, deixa eu ver exemplo aqui. Algum exemplo assim bem comum, né? É o negócio dos empregos, né, Kátia? Não tem esses oferecimentos? Exatamente, tá até, né, emprego. Para desviar a pessoa. Né? Então, a pessoa vai e oferece um emprego ali, e às vezes o emprego, assim, que era o sonho dourado de consumo para a pessoa, né? E às vezes aquilo dali é o que vai... Mas esse acho que mais o número 4, Dulce. Eu acho que o número 3 seria assim, ó, você está precisando muito de um dinheiro, aí um amigo seu vai e te empresta o dinheiro. Aí na hora que você está mais apertada, a pessoa vem e te cobra aquele dinheiro. Uhum. Porque no caso uma coisa é o assediador, o guia cego, eu entendo que nem sempre é assédio, né? Porque ele pode ter boa intenção, mas ele está sem lucidez, não é isso? Não, mas o guia cego ele já é um tipo de assédio, sim. Né? Já é, sim. E o guia cego é aquele assim que ele joga em todas, entendeu? É mais oportunista, uma hora te ajuda, mas ao mesmo tempo que te ajuda, te prejudica. Então tem uma duplicidade aí sim. de intenção. Uhum. Ok. Agora, no estrangeirismo também, Kátia,
Na página 17, final da primeira linha, o que são as hints evolutivas? Isso aí são as dicas, as pistas evolutivas, né? Então, isso aí, muitas vezes, a pessoa ela vai tendo sinalizações sobre alguma ação que ela precisa fazer, algum tipo de projeto, e isso daí, às vezes, vem em capítulos, né? E é necessário o amparando prestar bastante atenção, porque senão ele tem algumas e depois as outras ele inventa ou ele resolve fazer da cabeça dele, e às vezes ele perde também aquela benesse. E na fatologia, na página 17, segunda linha, ele pergunta como podemos melhorar a cada dia a nossa assistência incondicional nos moldes do que é feito pelos amparadores. Aqui esse processo da incondicionalidade é você não ter nenhuma expectativa em relação ao assistido. Desde não esperar que ele vá fazer aquilo que você está oferecendo, está orientando, até esperar receber alguma coisa em troca. Então, acho que isso daí tem muitos verbetes que falam sobre isso, né? Assistência sem retorno, acho que assistência inegóica, tem mega autodiscernimento, tem vários verbetes sobre essa condição da assistência incondicional. Agora é interessante porque eu penso que esse item aqui está bem em cima do lance, porque ainda é uma dificuldade geral. Mesmo que seja alguma coisa assim mais levinha, mais, né? Em geral, tem um interessezinho assim, no nível dos pré-serenões, né? Então, isso aí eu já ouvi o professor Valdo falar, que até a gente virar serenão, tudo que a gente faz ainda é muito em benefício próprio. Mas, de todo modo, que o saldo seja 51% menos egóico, né? Não egóico, né? Agora, também, na fatologia ainda, terceira linha, ele pergunta assim, como podemos adentrar e auxiliar no trabalho nos bastidores, atuando assim com discrição interassistencial? Eu acho que esse trabalho nos bastidores, um bom exemplo é a prática da TENEPS, né? Então, a pessoa ela está ali ajudando as consciências e muitas vezes nem ela não sabe quem ela está ajudando e nem a consciência que está sendo ajudada também sabe que está recebendo esse auxílio. Então, eu acho que esse trabalho de bastidor é justamente aquele tipo de ação, de atividade, em que o assistente ele não aparece, né? O que vai aparecer é o resultado final do trabalho de alguém, né? Ou da situação de alguém, mas o assistente ali ele vai ficar invisível na situação, né? Agora, Kátia, a gente vê assim, em volta, assim, intrafisicamente, né, que você está falando aqui de patologia, tem muitos amparadores, a gente tem muitos amparadores intrafísicos, né? Quando você coloca essa questão... Mas esse aqui invisível, Dulce, é que essa pessoa ela já sabe fazer de um jeito que você não descobre que é ela. Você só descobre se você for muito perspicaz parapsiquicamente. Aqui não é aquela ajuda, assim... ostensiva. Não é aquela ajuda visível. Esse aqui, do presente visível, é aquela ajuda que, se a pessoa não tiver muito parapsiquismo, ela não identifica que é uma outra pessoa que está patrocinando para ela. Kátia. Então, não é essa ajuda das consins que você visivelmente vê que tem alguém te ajudando. Mas o que eu ia comentar é que, eventualmente, a gente sabe de casos de pessoas que ajudaram situações, ou grupos, ou uma única pessoa, e que ficaram na moita, e que você sabe, às vezes, por acaso, entre aspas, ou porque... Estou falando de consim, não estou falando de amparador extrafísico. Eu percebo isso às vezes. É raro, mas tem, sim.
pessoa que faz uma doação e que ninguém sabe que foi ela, isso daí não seria mais invisível, já seria Não, esse já é uma visível. outra categoria. Esse já é porque visível. a gente sabe que alguém doou, só não sabe quem foi. Exatamente. Né? Não seria invisível. Não, esse daqui já é mais sofisticado. Tá. Esse daqui não envolve, é uma questão mais energética, parapsíquica. É parapsiquismo mesmo. De intervenção, assim, entendeu? Mas não assim, intrafisicamente não teria como rastrear. Entendi. Só um parasensor, né? Por isso que eu acho que aquele outro é difícil para o nosso nível de escrever, entendeu? Entendi. Eu acho que a partir de hoje eu vou ficar mais atenta aos presentes. Eu acho que a gente precisa ficar mais atento, realmente. E, assim, eu penso, parece que eu já posso ter recebido muitos presentes invisíveis, mas será que eu posso dar um presente? Será que eu posso presentear? Mas, assim, ó, eu gostaria de colocar uma coisa para ver se seria um presente invisível. Eu, com 6 anos, eu fui morar com a minha tia. Tá? Eu fui dada para minha tia. Então, até agora, se eu tivesse deletado, não sei se eu sofri com isso, nada. Ontem, eu estava caminhando e acho que eu recebi um presente invisível, aproveitado ontem, porque eu fiz uma caminhada solitária. E assim, eu lembrei que a minha neta, de 6 anos, quando ela se afastava da mãe dela, isso faz uns 3 anos, ia para minha casa me visitar, ela chorava muito, ela sofria muito, ela queria estar sempre ligando para a mãe dela. E nessa caminhada de ontem, eu pensei, mas eu acho que que o sofrimento que ela teve me mostrou que eu também posso ter sofrido quando eu me afastei da minha mãe com 6 anos. Então, assim, ó, para mim isso foi um presente invisível. Esse flash que eu tive ontem na caminhada, de que sim, eu acho que eu sofri sim quando eu me afastei da minha mãe com 6 anos. Então, me parece assim, ó, que meio que eu desprezei esse momento, mas ele veio como, para mim, foi um presente. Ontem, assim, eu tive uma euforia, porque a impressão que eu tive que foi um presente invisível que eu recebi, mesmo que já após quase 3 anos. É um presente invisível? Sim, pode ser sim, esse insight, né, que você teve e que de repente isso daí pode trazer algumas reciclagens para você, alguma reformulação de abordagens e outras coisas, você se entender mais em alguns aspectos. Agora, como você vinha perguntando, a ideia desse verbete daqui é a gente conseguir fazer esse inventário, né, que eu trouxe até 31 variáveis aqui, né, em relação a esses presentes, para a gente começar a aprender a fabricar esses presentes, né? Então, assim, já tem algumas coisas que eu acho que dá para a gente fazer. Quando a gente coloca o nome da pessoa na nossa TENEPS, quando a gente penseniza positivamente para ela, quando faz determinadas doações energéticas, mas eu acho que ainda é muito pouco, sabe? Então, pensa assim, ó, você não vai mais dar nenhum presente físico para as pessoas. A partir de agora, a gente tem que conseguir dar só presentes invisíveis. Entendeu? Bom. Então, isso daí, esse é um desafio, né? Porque quando a gente virar consciex, não vai ter como a gente ir lá na loja e comprar o presente para a pessoa. Um mimo, não é verdade? Então, que tal a gente começar a fazer isso agora? E outra coisa, que isso já é muito mais assim, quando você dá um presente para a pessoa, essa assistência ela já não é tão incondicional.
Porque, inevitavelmente, ou a pessoa vai gostar do presente, não vai gostar do presente. Aquilo ali cria um vínculo que ainda é muito intrafísico entre as consciências. Agora, quando você dá um presente invisível, aí já é um treino para você atuar nos bastidores, você ajudar as pessoas sem elas saberem, né? Eu acho que é outro nível de relação isso daqui, já é nível de relação de amparador, né? Será que aqui na parafatologia, na terceira linha, tem aqui a sinalização extrafísica elucidadora? Talvez seja alinhado com isso que você está falando. Na parafatologia, terceira linha, a segunda acepção, a sinalização extrafísica elucidadora. Sim, acho que deve parece ter que sido sim. o caso. Aham, muito bom. Kátia, eu gostaria que também você falasse um pouco mais da página 17, a fatologia, na segunda linha, sobre o alerta cosmoético e a contenção no abismo. Segunda linha. Essa contenção no abismo, eu tenho até um exemplo bem prático, assim, bem concreto. Uma vez, meus pais estavam viajando na serra, lá no Rio de Janeiro, e caiu uma chuva bem forte, sabe? E daí eles resolveram parar o carro, porque estava muita neblina, não dava para ver nada, né? E quando eles acordaram no dia seguinte, eles estavam na beirinha assim, do precipício. Então, quer dizer, se eles tivessem continuado viajando, podiam ter caído serra abaixo. Então, esse daqui é um exemplo assim, real, concreto, de contenção no abismo mesmo, entendeu? Agora, isso aqui a gente pode usar no sentido figurado também, né? A pessoa começa a fazer muita besteira e aí o amparador vai dando alerta cosmoético. Então, muitas vezes isso vem como, digamos assim, puxões de orelha, na TENEPS, às vezes através até de alguma pessoa, mas é o amparador ali que está alertando. E isso daí é justamente para evitar que a pessoa ela se afunde ainda mais em algum tipo de autocorrupção e que aquilo vá ter consequências de interprisão, né, ou consequências negativas para ela. Às vezes ela, assim, questão bem prática, às vezes a pessoa vai fazer um negócio, ela não conhece muito a contraparte, e às vezes a contraparte mexe com questões ilícitas, tem relação com máfias, até máfia branca, sabe? E às vezes ela recebe um alerta, né, uma dica. Está na hora de parar, para por aí. Né? Agora, Kátia, na paradoxologia, primeira linha. Página 18. Como funciona o paradoxo do presente invisível concreto? Presente invisível concreto é porque, às vezes, a pessoa ela consegue alguma coisa intrafísica, mas aquilo foi um presente invisível. Então, vamos supor que uma casa, né, seja bem importante para a pessoa num determinado contexto. E ela consegue comprar casa, ganha casa, recebe de herança a casa. Então, é concreto, né? Ali tem um imóvel em questão. Mas o que está por trás desse imóvel foi um amparo que a pessoa teve. Então, por exemplo, eu conheço o caso de pessoa que perdeu tudo. Assim, teve um problema, e não sei se foi incêndio, enchente, perdeu tudo da casa. E, de repente, ela ganhou tudo de novo, de uma outra pessoa. Entendeu? De uma outra pessoa que ela nem conhecia. Então, a outra pessoa, na verdade, tinha nenhuma relação com ela. Mas a outra pessoa estava se mudando e teve inspiração de fazer uma doação. E aí ficou sabendo que tinha essa pessoa que tinha perdido tudo. Então, a pessoa doou tudo, a casa dela inteira, para essa outra pessoa. Interessante. Então, o amparo, né, intermediou essa ação. Né? Ele não tem como materializar a casa para a pessoa, mas ele tem como acionar uma pessoa que tem essa possibilidade de fazer essa doação. Agora, Kátia. na citaciologia, na página 17, você poderia comentar a citação? O amparador extrafísico
trabalha no sentido de elevar o amparando ao seu nível de lucidez, e não no sentido de merecer dele veneração ou afagos. Esse é uma característica muito interessante do perfil de amparador, né? Que o amparador, ele não deixa, assim, ele não causa gurulatria no amparando, né? Então, eu acho que esse é um diferencial, assim, essa tecnicidade até para lidar com o amparando e não deixar que o amparando crie qualquer tipo, assim, de admiração patológica em relação ao amparador. Se isso acontece, geralmente não é amparador, é guia cego ou é assediador. Eu não falei aqui, mas óbvio está escrito, né, no verbete, mas é justamente do professor Marcelo da Luz, né? Essa citação. Essa citação provavelmente é do livro dele, né, Kátia? Eu acho que não é do livro dele, não. Porque senão estaria na bibliografia. Não, você teria colocado, né? Mas é muito em cima do lance, né? Muito boa essa frase. Agora, como podemos avaliar o momento correto e as intenções em presentearmos? Pois gosto muito de dar presentes, não tendo aqui a intenção de manipulação, e também de receber presentes. Quando é que eles começam a ser bagulhos energéticos? Sua especialidade, né, Kátia? Bagulho energético, hoje em dia, tem muita questão dos excessos, né? Então, as pessoas acumulam um excesso de objetos desnecessários nas residências, né? Então, tem um bagulho clássico, são aqueles objetos nocivos, antissomáticos, anticosmoéticos, mas energeticamente carregados. Esse seria o bagulho energético clássico. Mas eu acho que o bagulho energético da modernidade é o excesso, né? O excesso material daquilo que a pessoa não usa, ela não consegue usar tanta coisa ao mesmo tempo, né? E a tendência é ir consumindo, comprando, ganhando, trocando, e vai enchendo a casa de coisa demais. E isso daí atravanca o holopensene. E para o desenvolvimento parapsíquico, isso é péssimo, né? Porque é a mesma coisa de você querer, digamos assim, dirigir livremente numa via engarrafada, não tem como. Então, o pensamento, a pensenização, ela fica muito restringida num ambiente com muito bagulho energético. Agora, essa coisa de dar presente, né, Kátia? Você é especialista aí no antibagulismo, mas aqui é uma coisa que é séria, né? Porque eu já vi casos de pessoas em saia justa porque receberam um presente que é aquele famoso elefante branco e a pessoa não sabe o que faz porque não tem intimidade suficiente de abrir o jogo com o presenteador. Aquilo ali acaba virando, é o que você falou, não é um bagulho por si só, mas ele se transforma porque a pessoa não sabe o que fazer com aquilo e atravanca, às vezes tem problema de espaço e aquilo fica linkando, né, a pessoa com quem doou. Então eu acho super sério realmente pensar nisso. Porque eu sempre que eu compro presente eu penso, puxa, será que eu vou dar algum problema para a pessoa? Aí está muito a questão da intenção, né? Ao presentear, qual é a nossa intenção? E será que a gente pesquisa o que a pessoa precisa, tudo mais? Porque às vezes eu já vi casos, Kátia, da pessoa, quer dizer, não sei assim dos detalhes da intenção, mas é uma coisa assim mais de ingenuidade, né? A pessoa se empolga, às vezes vai visitar tá em viagem, ou vai, sei lá, vai em alguma loja, alguma coisa, acha aquilo, e compra e dá aquilo dia, aquilo fica um negócio absolutamente inútil, né? E, enfim, fora de propósito, né? E vira aquele problemão, né? Então é bem... Por isso que eu acho que para a gente migrar desse presente material para esse invisível, o presenteador ele tem que fazer boas reciclagens, né? Porque no presente invisível do amparador, ele procura atender uma necessidade do amparando, né? E ali, ó, sob medida, né? Onde que está aqui, ó,
o favorecimento na medida certa, não estupro evolutivo. Porque, por exemplo, hoje em dia tem muitos pais que dão muitos presentes para os filhos, mas eles acabam estragando os filhos, né? E às vezes eles dão esse excesso de presente por autoculpa, porque não tem tempo para estar com os filhos. Então fazem uma compensação material. E por Kátia, aí vai, né? Esse é um exemplo. eu queria ilustrar isso que a Dulce falou. Há pouco tempo, eu recebi uma bolsa dourada cheia de rococó e firula, que é uma coisa que eu jamais usaria. Não combina. Aí eu agradeci para a pessoa na hora, ela me deu embrulhado, bonito, lindo o presente. Eu agradeci. E aí fui para casa e fiquei pensando, e agora? Aí eu reciclei, aproveitei aquela semana, reciclei sapato, roupa, fiz uma geral lá em casa, doei um monte, e aí eu aproveitei a onda e aí repassei o presente. Foi a solução que eu achei. Acho que vai doer menos, que eu fiquei na dúvida, como é que eu vou falar? E ela é super frágil, afetiva, e não, então eu acho que o melhor é passar. Aí eu repassei o presente. Mas eu queria, na realidade, te perguntar uma outra coisa. A questão da sindromologia, que você trouxe aqui na página 18, você trouxe várias superações, né? Lá embaixo, em sindromologia. E aí eu queria que você falasse especificamente a primeira, né, e depois as outras também, mas a primeira eu fiquei curiosa. Essas síndromes aqui é porque muitas vezes a pessoa ela se queixa muito, né? E às vezes ela tem muito amparo. Muita coisa que aconteceu na vida dela foi presente invisível de amparador, mas ela é tão fixada em questões nosográficas que ela sempre se coloca nessas condições aqui. Síndrome do desamparo aprendido é a pessoa que ela vivenciou uma situação negativa e que ela fez muito esforço para tentar reverter aquela situação, mas ela não conseguiu. E aí, a partir disso, ela cria um hábito de achar que não importa o que ela faça, a situação não vai mudar. Então, quando uma situação ruim, alguma coisa assim, acontece na vida dela, ela não reage, porque ela tem esse histórico de ter reagido uma determinada vez e não ter tido êxito. Isso é o desamparo aprendido. Síndrome da autovitimização é a pessoa que ela sempre se coloca numa condição de vítima e ela reforça, né, essa menos-valia, essa incapacidade ou essa tendência a ser, digamos assim, abusada de alguma forma. E a síndrome do abandono também é a pessoa que tem algum histórico aí e que ela acha que ela foi abandonada, ela foi deixada numa determinada situação. Então, isso intrafisicamente pode acontecer muito, né? Mas, se a pessoa for considerar o aspecto extrafísico, multidimensional, dos amparadores, é outra realidade, né? E aí, em muitos casos, assim, isso é até interessante quando a gente lê biografias, e se você depois sabe de algum amparador, né, que ajudava aquele grupo, ajudava aquela personalidade, e aí você vê que mesmo com condições intrafísicas muito precárias, a pessoa tinha ali um auxílio muito grande. O próprio professor Valdo conta isso, né, que na infância dele, quando ele ia dormir, aparecia a anjinha lá do lado dele, né? Isso é um presente invisível. Sim. E que depois ele veio descobrir que era monja. Eu fiquei pensando também, há pouco tempo você mencionou a diferença entre o amparador e o guia cego. Fiquei pensando como é que nós poderíamos, né, prestar atenção e ajustar mais, porque a tendência é fazer com que a gente haja o tempo todo ao modo amparador e não ao modo guia cego, né? Então, como seria essa nossa materialização no dia a dia como amparador e não como guia cego? Isso é interessante. Aí eu acho que entra a pesquisa aqui da professora Alzira, que é a intencionometria, né? Acho que o balizador e o que faz o diferencial entre a postura de amparador e do guia cego é a questão da
da intenção. Você quer falar alguma coisa, Luzira, sobre isso? Eu tenho mais uma perguntinha Agora, sobre isso. Fabiana, só um minutinho, deixa eu fazer um parêntese, porque tem uma pergunta aqui que é exatamente muito próxima da que você fez, só que antes ela faz uma colocação sobre a coloquiologia, e ela pede para você comentar a expressão banana demais, macaco desconfia. Ela pede para você comentar no contexto do verbete e continua a pergunta pedindo, então, dicas para diferenciar os insights dos amparadores dos advindos de guias cegos. Agora, essa coisa da banana demais já é um bom indício, Esse aqui é um excelente indício, né? Porque, às vezes, a pessoa, assim, ela é tão tapada que ela só percebe quando aquilo é muito ostensivo. Mas, às vezes, quando é muito ostensivo, já não é mais de amparador, já é de assediador. Aí cabe aquele exemplo, que é o número 4 da antonimologia, que é a facilidade de assediador. A pessoa ela está lá pensando, né, em relação a algum emprego, ela quer fazer uma reciclagem profissional. Só que aí aparece aquele emprego que era o sonho dourado dela de consumo. E ela pensa, puxa, o amparador está me ajudando, né? E que nada, aquilo às vezes é a maior furada da vida dela, vai fazer todo um desvio de ProEx, tá certo? Então é nesse sentido aí, porque tem uma frase também do Reurbanizati, que é amparador não dá mordomia. Então, se é uma facilidade muito grande, se é alguma coisa que atende muitos caprichos pessoais, em geral, não é presente de amparador. Né? É a questão aí do... Então, banana demais, o macaco desconfia. Tem esse lado. Agora, o outro lado também é a pessoa assim, que ela tem uma tendência mais pessimista, e aí, quando tem intervenção de um amparador, ela tem dificuldade até de, digamos assim, de aceitar, de reconhecer que aquilo esteja acontecendo na vida dela, né? Então, a pessoa muito pessimista, a pessoa que se desvaloriza muito, então ela acha, não, isso não pode ser para mim, né? Seria uma outra interpretação dessa coloquiologia. E aí entra o que você já falou daqui da eliminação da síndrome da autovitimização, né? Sim, exatamente. Que a pessoa que se autovitimiza aí vai ter dificuldade, né? E às vezes a pessoa ela recusa aquilo porque ela fala, não, isso daí não pode ser verdade. É muita areia pro meu caminhãozinho. Exatamente pro meu caminhão, né? E aí ela recusa por não se achar merecedora daquela benesse. Esse é um outro ângulo também. Agora, ontem eu fiquei pensando, eu estava pensando sobre isso, porque você falou da intenção, né? E aí eu pensei assim, olha, eu estava tendo um diálogo com uma pessoa, e eu queria muito ajudar, mas o meu raciocínio foi assim, o que eu posso falar, até que limite eu posso falar para não passar e nem não falar, né? Então, às vezes, a intenção, né, Alzira, é super importante, mas a gente ainda tem que entrar mais fundo, né? E às vezes também, né, Fabiana, tem assim, antes disso, a gente se perguntar, será que eu tenho competência de ajudar essa pessoa? Também. Porque às vezes a gente também não tem. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente quer muito ajudar, mas você não tem competência, então vai ficar sem ajudar, porque não tem competência. Não dá. Ok, obrigada. Aí a pergunta básica que eu pergunto é, por que eu não tenho essa competência ainda, né? Porque não me esforcei o suficiente, aí entra a não questão tem gabarito. Porque a questão da intenção, ela é básica no sentido de que eu penso mais em mim ou eu penso mais nos outros? Se eu ainda espero muito, significa que eu ainda estou de guia cego. Se eu ainda cobro de alguém, eu estou de guia cego. Então, é os questionamentos do dia a dia. O que é que eu faço no meu dia a dia? A sua forma de pensar, ela é mais em prol das demais consciências, das demais pessoas, demais contexto? Ou ela ainda pensa em si, espera para si? Que aí vai a questão do... Eu escrevi um verbete em intencionometria, que é o lato senso e estrito senso. O lato senso é quando a pessoa já pensa nas demais, e o estrito senso quando ela está focada nela. Ela ainda não consegue perceber o outro. E quando a gente não consegue perceber o outro, a gente tem dificuldade de abordagem. Porque você não expande, não tem cosmovisão.
Agora, isso tem que ser dentro de um pensamento da auto-organização, né? Porque não pode ser o pensamento religioso também, que você está sempre pensando no outro, mas você está totalmente desorganizado. Você nem tem o que dar para o outro, porque você está num estado assim de desorganização tão grande. Eu acho que tem uma superação mínima de uma série de quesitos aí para a gente acertar, né? Mas Tem uma pergunta aqui, nesse sentido da pessoa não aceitar, às vezes, a princípio, no começo, não aceitar o presente. Você poderia aprofundar mais? Talvez seria... Às vezes a pessoa não aceita porque ela é orgulhosa também, né? Uhum. E às vezes o amparador, ele vai fazer uma intervenção a partir de alguém que o amparando não gosta, entendeu? Então, assim, quem vai ajudar? Quem o amparador extrafísico vai colocar para ajudar o amparando é uma consim que o amparando não gosta. Aí a pessoa, às vezes, recusa aquilo, porque ela não gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa é só intermediária de um amparador extrafísico. Ficou claro? Sim. Seria o puxão de orelha evolutivo da colocologia? Pode se associar. Esse puxão de orelha, na verdade, são aqueles, digamos assim, aqueles toques, né, que o amparador dá, que a gente está pisando na bola, que a gente está aumentando a nossa autocorrupção, que a gente não está fazendo o que deveria fazer. Certo, obrigado. Que do ponto de vista evolutivo é um mega presente, né? Claro. Que às vezes a gente demora a entender, né? Demora vidas, né? Vidas. Agora, em parafatologia, página 17, primeira linha. Como podemos criar conceptáculo a um amparador extrafísico? Eu acho que começa pela reflexão, né? Então, nessa vida moderna, que é muito corrida, as pessoas estão sempre muito ocupadas com as suas atividades, suas programações, com aspectos da intrafisicalidade. Então, acho que tem que abrir um espaço mental para você pensar, como a professora Alzira falou, nas demais consciências, na assistência, na evolução, né? Questionar a vida que a gente leva. Então, tem que ter algumas pausas para reflexão, né? Que sejam pausas no dia a dia, que sejam imersões. A pessoa ela tem que abrir um espaço na vida dela para ela conseguir, até o ponto que isso fica mais natural, já fica como uma segunda natureza e ela consegue ter essa interação mais permanente. Agora, enquanto não tem isso, acho que a gente tem que programar na nossa agenda esses momentos. O serenário parece que é uma boa opção, certamente, né? certamente. Fabiana está aqui, ela é da equipe intrafísica, né, Fabiana? Lá de amparo aos serenautas. Muito bom, muito bom. Agora, em binomiologia, página 18, primeira linha. Você poderia ampliar o binômio despojamento interassistencial, amparabilidade? Isso daqui é justamente quando a pessoa ela tem uma maior elasticidade, flexibilidade para fazer assistência, ela acaba tendo mais amparo. Então, tem pessoas que elas falam assim, olha, eu estou aqui para o que der e vier, né? O que precisarem de mim, eu estou disponível. Então, fica muito mais fácil do amparo poder atuar, não é verdade? Do que a pessoa que coloca muitas premissas, muitas condições. Então, quando a pessoa ela é mais despojada, a gente observa que ela acaba tendo mais amparo. E na taxologia, na página 20, ela pede se você pode exemplificar os itens da letra E, lá em outras modalidades presentes. Então, vou dar exemplos, tá? O presente invisível afetivo. Então, muitas vezes você tem um reencontro, né, com uma consciência que você tem afinidade, ou que você precisa fazer uma reconciliação, ou, né, alguma condição assim.
um presente invisível cognitivo. Então, muitas vezes, você está fazendo uma pesquisa e você descobre um livro que ele ajuda você a recuperar cons, você resgata um nível de conhecimento que você tinha e não lembrava. Um presente invisível coletivo, a Reurbex, por exemplo, né? Então, pensa só, aparentemente está tudo piorando, mas, no fundo, está tudo melhorando, porque com a retirada dessas consciências patológicas do planeta, depois de um determinado tempo, o holopensene aqui vai melhorar cada vez mais. Um presente invisível grupo kármico. Deixa eu ver. Hã? Um curso? A pessoa fazer alguma atividade, né, em grupo, participar de um curso em grupo, e que daquilo ali ela vai entender melhor as relações dela no grupo. Posso acrescentar uma coisa? A própria Consim Cobaia, né? A pessoa ser sorteada num Consim Cobaia? Também. Nesse presente grupo kármico, quer dizer, haver uma reconciliação. Está ligado, Pilar, esse microfone? Tá? Tá. Vai, por favor. Pouquinho. Começou? Agora É deu para que ouvir? a reconciliação eu coloquei no 18, né, como exemplo. Ah, tá. Tem que ser outro, Pilar, fala aí outro. Não, mas é que eu pensei no grupo karma, mas num momento específico. Entendi. Não foi assim no geral, assim no afetivo. Sim. Sabe, no caso de uma relação assim que estava Lá não difícil. está. Aproxima mais. Numa relação que estava assim difícil, foi um presente ter conseguido uma coisa que a pessoa queria, mas o outro não estava assim facilitando. Agora, quer ver um presente grupo kármico que me lembrei aqui? A ressoma de um serenão num determinado grupo, né? Então isso, Nossa, às vezes vem, ajeita toda uma situação ali. Pode ser, Só Pilar? que é difícil de a gente perceber, né? Esse é invisível mesmo, Esse né? é super invisível. Esse é muito invisível. Tá, mas outra um exemplo, questão sim. também que, por exemplo, é muito mal interpretada, a mini proex, né? Então, muitas vezes, no seio de uma família, nasce lá uma consciência e que ela morre ainda na infância, né? Mas, às vezes, aquilo foi um presente, sim, né? Trouxe uma série de benefícios para aquele grupo, né? Um presente invisível intelectual, uma verpom. Um presente invisível material, uma casa, que nem eu falei, né? Um presente invisível parafenomênico, uma retrocognição. Um presente invisível profilático, uma paracirurgia, que às vezes vai evitar um problema maior de saúde. Um presente invisível social. Uma coisa que eu pensei, às vezes, uma construção pública, numa cidade, uma praça, um espaço ali, né, de lazer para a comunidade. Um presente... Às vezes até em épocas de eleição, até alguém ganhar uma eleição, né? Com certeza. Político, determinado político ser eleito, ser né? eleito. Pode mais ter um raro, dedo né? lá de... Mais raro, mas a esperança é a última que morre. Sim. Esse aí em cima do lance. Um presente invisível terapêutico, a remissão de uma patologia. Muito bem. Agora, em parafatologia, na página 17, terceira linha. Você poderia explicar o contraponto do assédio de função? Porque dependendo do trabalho que a pessoa vai fazer, ela tem muito contrafluxo, né? E aí, se ela consegue identificar esse presente invisível, aquilo dá um alívio, não é verdade? Porque ameniza, né, as pressões, as dificuldades, aquilo que acaba dando errado, apesar de todo o esforço. Então, muitas vezes, quando tem muito assédio, também tem a contrapartida do amparo. E, às vezes, é mais do que só o amparo de função, é presente mesmo. São uns paramimos assim, que a pessoa recebe. E que aquilo vai dando fôlego, né? Agora, sabe que você está falando, eu não posso esquecer isso. Eu acho que vou
guardar isso para muitas vidas, assim. Eu tive uma experiência, literalmente na véspera de eu vir embora, para morar em Foz. Eu estava com tudo arrumado, passagem, tudo, não era passagem nunca vim de carro, mas tudo pronto, tudo programado. E eu recebi um telefonema de uma pessoa realmente minha amiga, eu considero a pessoa muito minha amiga até hoje. E a pessoa me oferecendo um emprego, assim, um trabalho, assim, sabe? Sonho de consumo. Teria sido um sonho de consumo em outro momento. E é impressionante como que isso é forte, né? Eu lembrei disso agora. Porque você explicando aqui a questão do assédio de função, eu acho que tem um ponto também que deve dar... Igual um barata voa, assim, entre os seus assediadores, quando tem uma percepção já de alguma coisa já encaminhando, eles vão tentando de tudo, né? Vão tentando todos os... Então, assim, isso que aconteceu comigo seria uma coisa assim, improvável, né? Imagina, tudo pronto, literalmente na véspera. Mas, de todo modo, tem essas tentativas. A última tentativa, né, de segurar. É impressionante. Eu fiquei assim, me deixou impactada, sabe? Não titubeei em momento algum, até porque não tinha como. Mas me fez refletir muito sobre esse mecanismo, né? Então, como que a gente precisa estar atento, porque dentro disso que você estava colocando, e aí, no né, seu Kátia? caso, você estava num planejamento, tudo organizado, mas às vezes a pessoa está no maior sufoco. Então, e aí, no sufoco... Isso acontece, sei lá, 3 meses antes. Sei lá se eu ia ter essa lucidez óbvia de que o negócio não estava errado, né? Porque muitas vezes a pessoa vê assim o amparo como o alívio de uma dificuldade. E, às vezes, esse alívio da dificuldade é a facilidade do assediador. Né? Porque o amparador, ele quer que a pessoa cresça. E, às vezes, para a pessoa crescer, devido ao grau de maturidade, ela passa por algumas crises de crescimento. E aí não é bom, é difícil, é sofrido, devido à forma da pessoa de lidar com aquela situação. E aí, nessa hora que muita calma, né? Porque às vezes é quando aparece uma ajuda, mas é uma ajuda de guia cego, é uma ajuda de assediador. Seria esse da coloquiologia, amparador não dá ponto sem nó? Seria um exemplo assim? Esse daqui, de amparador não dá ponto sem nó, é que assim, onde o amparador está, onde que ele investe, em geral é porque tem uma grande probabilidade de êxito, de sucesso. Então, por exemplo, no caso dela, a grande probabilidade de êxito, de sucesso, seria vir para cá, continuar com o objetivo já proposto. Então, nesse caso, é diferente do amparador não dar ponto sem nó. Acho que é diferente, né? Dulce. Porque tem gente que acha assim que ela só vai alcançar algumas realizações quando tiver tudo perfeito na vida dela. Em geral, não é assim. Em geral, ela vai alcançando as realizações e a vida vai se acertando, né, simultaneamente ou como consequência. Mas muita gente pensa assim, primeiro eu vou fazer o meu pé de meia, depois eu voluntario, né? E outros argumentos que existem nesse sentido. Eu lembrei de alguns casos, de algumas pessoas que vieram para Cognópolis, tanto aqui do Brasil quanto fora, me chamaram a atenção, inclusive algumas pessoas de fora. E elas vieram aqui para ficar um determinado número de meses. Nesse estágio, a pessoa cresceu muito, amadureceu muito. Ela fez consciência terapia, ela se autoanalisou, ela se autoolhou e ela estava literalmente em velocidade cruzeiro. Então, quando a pessoa está realmente indo bem, acontece alguma coisa com o familiar. Aí a pessoa interrompe aquele movimento, volta para a cidade e aí ela não retorna mais. Ela para, né? Porque ela está... Então, é nítido de ver isso, né? Como precisa de que a pessoa fique ligada. Isso tanto com inversores quanto com reciclantes, os dois casos. Mas claro, às vezes assim, não, ela tá pode estar aqui, pode estar num projeto e isso também acontecer, né? Sim, também. Agora, essa coisa do ponto sem nó,
eu penso que é essa questão mesmo de que os amparadores não vão dar um presente à toa, né? É sempre tudo muito conectado, muito interligado, pensado, refletido. Então é a história do você não vai ganhar nada à toa, de graça, né? Então não dar ponto sem nó é nesse sentido mais, né, Kátia? Tem sempre uma razão maior do que o que a gente consegue tangenciar e tangibilizar aí do presente, né? Mesmo sendo invisível, quando você consegue pescar que foi um presente, tem sempre coisas por trás que a gente não dá conta de ter a E aqui a gente escolheu essa palavra presente porque tem muita gente que acha que o amparador tem a obrigação de ajudar. Não, mas o amparador tem a obrigação de me ajudar. O amparador não tem obrigação nenhuma de ajudar ninguém. Então, quando fala que as CL estão ajudando na Reurbex, a CL já podia ir embora, fazer outra coisa, né? E volta para ajudar na Reurbex de um planeta. Então, é outro nível de consciência, de responsabilidade. Mas essa condição, assim, é muita gente que acha, não, evoluiu mais que eu, tem obrigação de me ajudar. Não tem obrigação de te ajudar. Kátia, em cima disso que você está falando, na mega pensionologia, você coloca mega dádiva, expansão autoconscienciométrica. Tem mais ou menos a ver com isso que você está falando? Isso aqui, Alzira, eu acho que é assim, ó. Quer presente maior do que o amparador ampliar sua lucidez para você se enxergar como de fato você é? Porque, assim, puxa, é a melhor coisa que tem quando o amparador faz isso, né? Porque, assim, mesmo que seja um pouquinho dolorido, mesmo que você se decepcione, assim, inicialmente, mas você tem o autorrealismo, né? Que a professora Dulce estava falando. E, a partir daí, você tem como fazer alguma coisa em prol de si mesmo. Então, enquanto a pessoa ainda tem a autoimagem muito distorcida, muito idealizada, né, muito fantasiosa, é difícil ela se conduzir de uma forma mais lúcida, né? Na ProEx, na vida, seja onde ela estiver. Então, eu acho que essas expansões que o amparador nos dá, assim, e a gente consegue se enxergar no osso, nossa, eu acho que isso aí não tem preço, né? Isso muda a vida da gente, né? Muda totalmente. Muda. Porque tem uns insights na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, que dá uma recim na vida da gente, que é brincadeira, né? Isso. Muito bom. Agora, Kátia, em trinomiologia, página 18. Ela pergunta, como seria para você o trinômio sutileza, magnitude, efetividade? Poderia dar exemplos da aplicação desse trinômio na nossa vida intrafísica? Esse é justamente o trinômio do presente invisível, né? Porque ele é sutil, mas às vezes ele é super forte, ele é magno e ele dá muito resultado, né? Então pensa só, por exemplo, numa paracirurgia. Às vezes a pessoa ela nem consegue identificar que passou por uma paracirurgia, mas aquilo no soma dela teve um resultado enorme e vai mudar toda a vida dela dali para frente. Às vezes ela vai ter até uma Morex, né, a partir disso. Então, assim, vai conseguir concluir uma obra, um livro, que às vezes se ela não tivesse tido esse presente, não conseguiria. Então, eu acho que seria um exemplo aí para esse trinômio. Agora, na tecnologia, também na página 18. Na segunda linha, ele pede se você pode enumerar as técnicas analíticas dos fatos e dos parafatos, além do cosmograma. Ah, não, isso daqui é você fazer uma técnica, né, que eles chamam até do vivenciograma, né? Tem um grupo de pesquisa na Conscienciologia que deu o nome para uma das técnicas que eles criaram, foi o vivenciograma. Então, o que é que você vai fazer? Você vai anotar as suas vivências e vai anotar... Você conhece, né, essa técnica? Essa técnica, o nome é autovivenciograma, é uma técnica utilizada para os serenautas na quinta-feira, às 3 horas, antes do serenauta entrar
na sexta-feira de manhã para o serenário. E essa técnica ela é composta de 3 etapas, né? É o registro técnico, depois a toxicologia e a classificação desse registro e o fichamento final, que é feito pelo próprio serenalta antes de ele entrar no serenário. Mas eu acho que o pessoal da Aracê expandiu essa técnica, porque a professora Maria Isabel, uma vez, ela me ensinou a fazer, mas assim, para eu fazer com tudo do meu dia a dia, sabe? Então, eles até bolaram assim, um caderno, e como é que você faz, tudo mais. Então, você vai anotando as suas vivências, os fatos, e aí você começa a conseguir cruzar os fatos com os parafatos, né? Porque às vezes os fatos não tem nada a ver com os parafatos. E às vezes tem tudo a ver. Não tem nada a ver assim. A realidade intrafísica que você está vivenciando é uma, mas extrafisicamente o que está acontecendo são outras coisas. E aí é interessante fazer esse cotejo e entender melhor essa interação, né? Porque você às vezes acha, intrafisicamente, parece que tudo está indo para um determinado rumo. E você começa a ver os parafatos que não, que eles estão apontando que é uma outra realidade que vai ocorrer. Então, isso daí é bem interessante de ver. Porque, às vezes, no final, em geral, o parafato ele acaba predominando sobre o fato. E, às vezes, um pequeno fato, algo que aparentemente é insignificativo, ele tem uma relação muito grande para puxar toda uma série de parafatos e fatos relacionados, né? É muito bacana essa técnica lá do autoimensiograma. Então, isso aí seria uma outra técnica além do cosmograma. Né? Do inventário, você está comentando aí do teu parágrafo da página 20, é isso? É o parágrafo inventário da página 20, antes da divisão acabativa, né, de relacionar, fazer a listagem das... Esse aqui é um outro tipo, né? Ah, é outro tipo, né? Esse daqui já seria o inventário dos presentes invisíveis. Então, nesse presentes invisíveis, assim, muitas vezes a gente, né, acaba prestando atenção em algo mais assim concreto, mais grandioso, né? Algumas conquistas mais assim destacadas, mas daí eu pensei talvez aplicar a técnica do detalhismo, né? Começar a relacionar, prestar atenção nas pequenas conquistas, nos pequenos assim presentes mesmo, né? Sincronicidades que muitas vezes passam batido. Sim. Pensei que nesse sentido a gente poderia até ampliar o nosso parapsiquismo também. Com certeza. Né? E é aquela história, né, Keiko? É o detalhe que faz toda a diferença, né? Então, às vezes, o amparador, ele vem assim com um presentinho ali, mas aquilo ali reformula tudo, né? Da vida, de uma GESCOM, de uma relação. Interessante. O ato de escrever, de registrar é importante, né? É muito importante. Faz diferença também. Porque parece que também é uma forma do amparador poder acompanhar se você está percebendo. Eu já ouvi isso ser falado em tertúlia, sabe? Que a anotação, ela tem essa função também. Eu queria falar aqui que eu achei interessante, que eu cheguei, comecei a entrar aqui no Holopensene do Verbete, e veio uma memória minha bem antiga, assim, quando eu tinha mais ou menos 11 anos. Falei, besteira isso, irmã, deixa passar. Mas sabe aquela coisa assim que talvez seja um presente que eu tenha recebido e não me dei conta. Quase eu morri afogada nessa época. Assim. E eu não me lembro direito como foi que eu me saí da situação. Eu sei que eu e uma amiga, estou aqui, né? Eu e uma amiga, a gente caiu no buraco, assim, no rio, e quase as duas iam embora, né? E então, acho que foi um presente, né, Kátia? Isso vale a pena colocar na lista lá e refletir bastante. Né? Sim, com certeza. Agradecer desde já, né? Muito interessante. E foi uma memória que chegou assim, do nada, né? Aqui. A gente tem que dar valor a isso, né? Interessante. Interessante, né? Bom. Interessante. Agora, Kátia, em polinomiologia, na página 18, você poderia detalhar e exemplificar o polinômio presente invisível, captação, uso, pluralização?
Então aqui é justamente, né, você ganhou lá o presente invisível. Aí a captação seria você conseguir identificar esse presente dentro do prazo de validade, né, como foi falado. Então o uso seria o emprego, né, como é que você vai utilizar esse presente. E a pluralização seria os frutos desse presente, não é verdade? Então, em geral, essa também é outra concepção em relação aos amparadores. O amparador ele pode estar ajudando uma pessoa, mas, em geral, é para atingir muitas pessoas. Então, se o seu presente para em você, tem alguma coisa errada. Não é que você vai passar o presente para frente, mas tem alguma ação, o amparador desencadeou uma ação, aí você correspondeu àquela ação, mas aquela ação ela vai ter que gerar frutos para mais consciências. Muito raro ficar só naquela pessoa. Em geral, quanto mais plural a pessoa, mais presente invisível ela recebe. Agora, em sindromologia. Você já comentou essa síndrome, Kátia, mas acho que vale a pena, porque essa síndrome ela não aparece tanto na enciclopédia. É do desamparo aprendido. E ele pergunta ainda como superá-la. Isso daqui hoje, né, na psicologia, isso é bem estudado e a pessoa ela pode superar, né, e ela tem que superar reagindo frente às situações que ela alguma vez, porventura, não conseguiu ter êxito. Então, o desamparo aprendido é quando a pessoa ela passou por uma dificuldade, ela tentou reagir, superar aquela dificuldade, não foi bem sucedida. E a partir daí ela desenvolve uma crendice que não importa o que ela faça, não importa o esforço, né, desprendido, ela nunca vai conseguir reverter uma determinada situação. Então vamos supor, a pessoa ela foi fazer uma prova e tirou uma nota baixa, tá certo? E aí depois disso a pessoa vai e ela cria um trauma que não importa o quanto ela estude, ela não vai conseguir tirar a nota melhor, tá certo? Então ela fica com aquela ideia fixa, né, de uma autoincapacidade. Mas, de repente, essa prova que ela fez era num nível muito avançado, né, para o conhecimento que ela tinha. Agora, por que ela foi parar nessa prova, aí tem que estudar, não é verdade? Mas fato é que esse fracasso gerou uma frustração e a pessoa criou uma auto-hipnose, um autoestigma, né, de incapacidade naquela área. Então, o que a pessoa tem que pensar é que, muitas vezes, ela não conseguiu superar aquela situação porque, na época, naquele contexto, ela não tinha recursos suficientes para lidar com aquela questão, tá certo? Mas que agora, ela, às vezes, com mais idade, mais experiência de vida, mais traquejo, né, uma capacidade, uma maior elaboração mental, né, de formulação do pensamento, ela tem outras possibilidades, tá certo? E aí, lembrando que, dependendo da intenção dela, do objetivo, daquilo que ela quer superar, ela vai ter amparo. Isso é bem interessante de verificar quando a pessoa ela vai começar algum nível de reciclagem, como que ela tem assim uma impulsão, né? Parece que o amparo vem e dá um empurrão na pessoa para ela deslanchar naquela área. Mas se a pessoa ela não continua, né, mantendo aquela atividade, aí parece que aquilo tudo se perde. Coisas bobas assim, a pessoa precisa mudar a dieta, precisa começar a fazer exercício físico. Então parece que no início ela tem aquela extra, né, energético, de motivação, mas ela não leva a sério, escrever o livro, né, fazer a formação docente e outras coisas mais. Tá certo? Agora aqui em taxologia, na página 19, na penúltima linha, você poderia exemplificar e também diferenciar, né, o presente invisível interdimensional e o presente invisível multidimensional? Olha, um interdimensional que eu pensei, uma invenção, uma descoberta. Então, você pega aí um cientista, um pesquisador, que ele tem lá, né, o momento eureka dele,
E muitas vezes ele consegue ser bem-sucedido numa pesquisa. E o presente invisível multidimensional, eu pensei na questão do próprio encapsulamento. Então, a pessoa às vezes está numa situação mais perigosa, e aí o amparador vai e encapsula, né, a consim, para que ela não tenha problemas naquele holopensene. Isso aí a gente viu bem, né, um exemplo assim, bem marcante aqui da CCCI, foi quando o professor Valdo e a professora Grácia foram para Nova York e teve o atentado do 11 de setembro. Né? Agora eu lembrei aqui de um caso que uma vez eu fiquei sabendo de uma pessoa bem próxima, que eu penso que se encaixaria no invisível interdimensional. Aconteceu aquele fenômeno da materialização, tipo do aporte, né? Se materializou para a pessoa umas flores, assim, do nada, não tinha como, não foi vento que levou, não foi ninguém, foi em cima de alguma coisa que aconteceu, que ela fez, a pessoa assim, bem assistencial, pelo que eu entendi. Seria, né, Kátia? Seria sim. Seria esse interdimensional, né? Essa questão também, quando aparece, né? Tem aparição, né? Na hipnopômpica, né? Quando a pessoa acorda e aparece uma consciência, dá alguma mensagem para ela, é interdimensional. Agora a gente recebeu um presente aqui, Kátia. Mas para você, claro. Professora Kátia Dulce, eu sou um auditor invisível, mas me faço presente para enviar os meus parabéns pelo trabalho e por compartilhar esse conhecimento. Estou conhecendo a Conscienciologia faz muito pouco tempo e estou feliz por esse novo conhecimento em minha vida. É uma moça, uma senhora, enfim, do Chile, cidade de Valparaíso. Interessante. A gente agradece a sua visibilidade. Seja bem-vinda, né, Kátia? É interessante, esse é outro aspecto para a gente pensar. Como foi o nosso encontro, né, nessa vida com a Conscienciologia? E se foi fruto de algum presente invisível, né? Em geral, eu penso que foi, né, gente? Eu tinha lembrado. Eu acho que é mais difícil ser anímico, não é? É sempre difícil porque eu já ouvi falar, se eu não estou me enganando, que parece que umas 500 mil pessoas já fizeram um curso termissivo, né? Eu não tenho esse dado. Não sei qual é o ano base, né? Mas faz sentido, né? E nem todo mundo depois encontra, né? As ideias e tudo mais. Tanto que aquela chamada que teve há 2 anos, né? Mais ou menos. Foi colocada essa condição de terem muitos intermissivistas ainda sem chegar, né? Então fica essa hipótese, né? Até que ponto eles não chegaram porque não deram conta de perceber o presente invisível. O que eu acho importante é a pessoa começar a identificar um padrão energético dos presentes invisíveis, porque eu acho que tem uma sinalética ligada a isso. Então, essa identificação da sinalética relacionada ao presente invisível é muito séria. Tanto é que, às vezes, está conversando com uma pessoa, e aí, às vezes, um trecho da conversa, a energia muda. E, às vezes, aquele trecho foi um amparador ali que interferiu e mandou ali uma mensagem. Né? Por isso, a questão aí do detalhismo da Keiko. Às vezes, é uma palavra, uma frase, então a pessoa tem que prestar muita atenção na sinalética, nas energias, no que aquilo causa para ela. Às vezes causa antes, causa durante, causa depois. A própria questão lá da aparição, lembra daquela mulher na estação de metrô para o professor Valdo? Aquele agênere, né? Lá em Nova York, né? Então até antes e durante não causou grande coisa, assim, pelo que ele conta, mas depois, né, aquilo gerou a questão da reflexão, bem uma séria, repercussão, né? Você sabe que até hoje eu vejo roupa cinzenta, assim, mais sóbria, mais clássica. Eu lembro desse relato dele, questão da neutralidade, né, ao mesmo tempo do impacto que foi.
Aí por isso que tem que ter, o que eu coloquei ali na filosofia, a questão do universalismo. Porque esse presente, ele pode vir de qualquer lugar. O entregador do presente, entendeu? Pode ser qualquer pessoa, qualquer consim. Pode ser até o bichinho, né, de estimação. Kátia, você trouxe uma coisa bem interessante aqui, né? Identificar a nossa sinalética quando está acontecendo um presente invisível, né? Isso tem a ver com a forma de a gente funcionar, onde você funciona melhor, onde você tem mais rapport, onde que você consegue agregar mais pessoas. Por exemplo, você está conversando com está tendo uma interlocução. Por exemplo, você agora está tendo uma interlocução né, da tua tarefa. Neste momento em que você está passando isso, pode vir esses presentes neste momento que você está conversando, né? Com certeza. Pode ser que, por exemplo, aqui, durante a tertúlia, alguns tertulianos e teletertulianos estejam sendo presenteados. Isso. E eu só sou a entregadora dos presentes, entendeu? Mesmo que seja só uma lembrança. Né? Mesmo que seja só uma lembrança. Mas aí, no caso da lembrança aqui, é porque pode ter consciex no ambiente propiciando esses presentes, né? Mas assim, eu queria trazer a lucidez no nosso dia a dia. Quando a gente está no nosso dia a dia fazendo essa interlocução, esse diálogo com determinadas pessoas, e a gente perceber que mudou o campo, mudou a energia, de repente veio uma ideia que você não estava pensando e você acabou falando e aquilo fez uma diferença danada para a pessoa. Então, estar lúcido disso é muito sério, né? É muito sério. Mas a pessoa tem que estar mais tranquila, mais assentada, mais organizada, mais atenta. Não pode ser muito egão, porque senão a pessoa acha que tudo é ela. Não é verdade? Que é a vida do Valdo hoje, né? Pois é. Imagina tanto de presente que a gente ganha na mini tertúlia. Não é verdade? É verdade. Então, eu só queria lembrar, assim, cada pessoa... Eu estava lembrando do meu momento ao chegar, ao conhecer a projeciologia, nem era a conscienciologia. Foi através do jornal da Gazeta da Zona Norte. Então, foi um presentão, né? Então, essa lembrança é lembrar de um presentão que eu recebi. E outro é estendendo que a cada pessoa, a cada consim que acessa a tertúlia, eu sinto como um presente também. Então, no caso de a Dulce ter lembrado essa pessoa que ligou, e outras que já ligaram, é um presente. Cada neoverbetrógrafo que chega e apresenta o seu verbete, eu sinto assim como um presente também de amparador, de muitos até. De muitos amparadores, porque cada um, às vezes, não tem um só, né? Tem equipes de amparadores trabalhando. Obrigada. Agora, a gente tem aqui uma sugestão de correção, a gente agradece. Ótimo. Na Remissiologia, página 20, tem 2. Ele lembra que, quando tem a citação do verbete amparador extrafísico, é um neologismo técnico da interassistenciologia, não da assistenciologia, tá? Obrigada. Obrigada, aí a gente já anotou. Agora, professora Kátia, em teoriologia, na primeira linha, você poderia explicar a teoria do amparo extrafísico? A teoria do amparo extrafísico é justamente essa interação das consciex com as consins, que é muito maior do que se imagina e do que se identifica, do que se admite, né? Então, acho um exemplo que sempre me vem na cabeça, que era muito falado nas tertúlias, é o quanto que tem de amparadores no trânsito. E que se não tivesse essa quantidade grande de amparadores no trânsito, haveria muito mais acidentes, né, automobilísticos. Você sabe, Kátia, que você está falando isso, eu lembrei ainda há pouco. Teve um caso essa semana agora de uma pessoa que foi refém num hotel em Brasília, vocês viram? Sim. A pessoa houve um sequestro e ele ficou retido num quarto, né, num hotel, e apareceu o sequestrador com a arma, com aparentemente explosivos. Eu nem sei, eu não acompanhei depois se era tudo de verdade, ainda tinha essa hipótese de não ser.
Mas não interessa. O que interessa é que a pessoa saiu, a pessoa estava ultra tranquila. Era um senhor de uns 50, 60 anos. E justamente a gente ficou comentando, né? Eu pensei, puxa, quanto amparo que deve ter nesses momentos e o quanto de vidas que seriam perdidas se não fossem os amparadores segurando a situação. Porque imagina, qualquer deslize da pessoa, da vítima, né? Volta tudo a perder, né? Às vezes até pelo nervosismo. A gente sabe que tem também esses casos. Mas quantas se salvam em função de um presente invisível, não é, Kátia? Eu acho que tem muitos casos assim. Fiquei lembrando também, né, quando tem carnaval, tem esses, assim, esses eventos mega coletivos, né? E toda a contenção que os amparadores fazem também, né, para não dar muito problema para as pessoas, né? Agora, essa mesma tertuliana, eu tenho que completar a pergunta aqui. Então, ela perguntou sobre a teoria, pediu para você explicar a teoria do amparo extrafísico e também a teoria da retribuição interassistencial em relação ao presente invisível. Então, porque eu hoje considero o presente invisível um tipo de aporte da PROEX. Então, se na PROEX, né, o binômio básico é a questão do recebimento doação, eu acho que a gente tem que ter mais consciência desses presentes para a gente conseguir retribuir. Senão fica igual a professora Alzira falou, né? A pessoa pensa muito nela, ela acha que aquilo é para ela, e às vezes não é. Aquele presente é para ela fazer alguma coisa em prol das outras pessoas, né? E às vezes ela para com o presente e fica só para ela. Um exemplo bem cotidiano disso é quando o professor Valdo recebe banho de energia e ele retransmite para as pessoas que estão próximas a ele, né? Você vê, né? Daí eu fiquei pensando nos acumuladores, o efeito, né, da pessoa vai acumulando coisas e coisas em casa e para ela mesma, né? Só que está criando o efeito contrário, né? De bagulhos energéticos, né? De novo a filosofia do antibagulhismo, né? Porque se a pessoa faz isso com coisas, ela vai fazer isso com os presentes invisíveis também. E às vezes assim, a pessoa ela tem que identificar que aquela resolução na vida dela, que facilitou a vida dela, não é para ela ficar no boavidismo, é para ela poder, né, ter condições de empreender algo em prol de outras pessoas. Então, quando o presente fica só para si, é isso também. A pessoa ela fica numa situação, digamos assim, de acomodação, enquanto que aquele favorecimento deveria ser para a pessoa se aprumar, né, e ela poder investir mais em projetos, em ações, em atividades que vão favorecer mais pessoas. E aí você, na codigologia, você coloca uma ferramenta bem útil, né, para a gente estar bem atento e conseguir colocar em prática isso, que é o CPC. Né? A própria elaboração do CPC já tem, né, assistência de amparadores. Com certeza. Agora, né? Atualizado e cumprido. Né? Gostaria que você comentasse. Porque eu acho que hoje em dia, com todos esses especialistas e cursos e preceptorias que tem aí de cosmoética, está mais fácil da gente elaborar o CPC. Mas eu acho que o desafio agora é essa atualização permanente e também conseguir colocar em prática, né? Quanto do nosso CPC a gente, de fato, pratica. Professora Kátia, eu, quando cheguei aqui, assim, custei a entender bem o que seria esse presente, né? Esse presente invisível. Daí eu fiquei avaliando, porque a tendência é pensar na coisa material. Daí eu comecei a refletir, e hoje, para mim, o meu maior presente é estar aqui, estar presente aqui nesse momento, e ter a oportunidade de ouvir e participar das mini-tertúlias, da tertúlia da tarde, porque faz pouco tempo que eu estou aqui. Quantas vezes eu lá, quando eu estava do outro lado, eu pensava em vir para cá. Então, nesse momento, eu reconheço isso. Até
uma fala antes que disse, de repente está aqui um Werbertog, ele fala alguma coisa. Teve uma das tertúlias que era contigo mesmo, que teve um momento que foi muito especial para mim. Alguma coisa que você falou, que eu perguntei, que mudou muita coisa. Então, esses momentos especiais, agora eu estou reconhecendo, né, o que é realmente esse presente de amparador. Mas eu queria te pedir, por favor, na página 20, se dá para te dar exemplo ali na letra D, do nível evolutivo do presenteador, ali que eu fiquei meio curiosa ali, que seria um presente, por exemplo, de OFIEX, né? Agora, eu só não queria perder uma ideia aqui, né, que essa gratidão que a gente tem em relação a esses presentes, a gente tem que conseguir usar isso para ajudar os nossos assediadores, né? Porque amparador não vai precisar da nossa ajuda, não é verdade? Então, que tal a gente usar essa gratidão que a gente sente pelos presentes, né, invisíveis dos amparadores, para a gente conseguir nos acertar com os assediadores. Então, vamos lá. Presente invisível do amparador de função específica. Então, assim, pensa um profissional que ele está ali com uma situação, um caso, um projeto, e ele arruma uma solução, uma inspiração, uma ideia para aquilo que ele está fazendo. Então, sei lá, um professor na sala de aula que ele consegue dar uma abordagem que vai ser mais didática para aqueles alunos aprenderem. Isso, às vezes, pode ser um presente invisível, né, de um amparador de função. Um amparador de presente invisível de amparador da TENEPS. Acho que isso daqui, né, a gente tem os puxões de orelha, as inspirações, as dicas de projetos. Então, acho que isso aqui varia bastante. Hã? De verbete, né? Presente invisível do amparador da OFIEX. Esse eu não sei dizer. Eu tentei lembrar assim alguma coisa da experiência do professor Valdo, mas eu não lembrei assim. Não lembro aqui agora para falar para vocês. Mas com certeza tem, né? Aquele caso que ele conta daquela Rosa de Luxemburgo, esses episódios que, de certo modo, são surpreendentes para ele, que tem uma reflexão posterior e que aparece que, no final das contas, desemboca na UFIEX. Não é? Não pode ser? Pode ser exemplo. Quer falar, Uzira? Acho que tem também um efeito positivo que dá nisso, é quando ele diz que ele, todo mês de fevereiro, ele faz a limpeza de todos os pedidos de TENEPS, que ele queima tudo, e que ele diz que aí depois parece que a Equipex dá uns dias de folga para ele. Ah, mas quer ver uma coisa que eu lembrei? Presente invisível de amparador do FIEX. Quando tem a visita lá de outros amparadores no FIEX para ajudar, né? Incógnito. Quem está lá. Então, ele fala, né, que às vezes evoluciólogo aparece. Acho que pode ser. Pode, claro. Presente invisível de evoluciólogo. Isso aqui é fácil, questão de mudança de destino, né? Isso aqui tem vários casos, inclusive de pessoas na CCCI ou que passaram, né, nos cursos, nas atividades da Conscienciologia e que tiveram uma mudança total assim de destino de vida. Presente invisível do serenão. Isso daqui eu coloquei até ali na parafatologia, ó, o toque de serenão na vida da Consim, porque já teve tertúlia que o professor Valdo falou que os serenões interferem bem mais na vida das Consins do que elas percebem, né? E aqui o exemplo que eu coloquei foi o do professor Valdo com a Anjinha, quando ele ia dormir na infância, né? Mas isso tem a Gênere, né, que aconteceu, tem vários casos, né? Até o Serenos, né, que deu uma ajudinha na questão cardíaca dele, nos últimos tempos. Olha, Kátia, eu lembrei agora eventualmente tem presença de serenão aqui na mini tertúlia, né? Várias e várias mini tertúlias já apareceram serenões, né? E eles dão baitas presentes, eventualmente. Que é outro presente, né? Que eu lembrei, a prova Banho da imagística, de energia, né? Sugerida pela australiana. Né? Essas inspirações que eles dão dos eventos, né?
Essa é bem em cima do lance. Alguns laboratórios, alguns cursos, né? Até instituições, não é? Que alguns inspiram. Com certeza. Né? É. E presente invisível da Consciex Livre, aí seria, acho que a questão, assim, o que eu conheço mais é a questão da Reurbex, né? Kátia. Agora a gente pode lembrar, só um minutinho, eu lembrei do presente invisível da Consciex Livre, da famosa intervenção, vamos dizer assim, intercessão, né, do incógnito junto ao professor Valdo, clareando para ele episódios da holobiografia que ele próprio falou que mudou muita coisa, enfim, que aquilo foi acho que foi um mega presente invisível, né? Sim, ele assim, fala isso. Foi muito sério para ele, né? É um impacto dele saber que a personalidade é uma CL, né? E ele tinha tido contato, claro, aqui enquanto e a indicação, né? Porque parece que foi o incógnito também que recomendou, apresentou, indicou o professor Valdo para alguma coisa do reurbanizador. Tem né? o link com a Reurbex, né? Exatamente. É bem interessante. Eu estava pensando aqui no tema do verbete, na especialidade e na tematologia. E no próprio ambiente aqui do Tertuliário hoje. Então, por exemplo, quando a gente muda para cá, a nossa vida, pelo menos eu interpreto assim, ela passa a ser uma vida de consciex. E esse verbete tem tudo a ver com o que nós vivenciamos no dia a dia. Eu vejo que é muito importante, por quê? Para chamar mais atenção nossa, para que nós fiquemos mais ligados, porque isso daqui é uma realidade que muitas vezes, quando você coloca, pelo menos no começo, eu sentia assim, uma certa dificuldade de compreensão, assim, em termos gerais, né? As pessoas estavam com dificuldade de entender. Então, isso ainda é uma coisa muito necessária para o nosso dia a dia, para a gente estar percebendo, estar observando. Então, esse entendimento aqui, se você puder, assim, outras vezes, trazer outros vieses desse tema, para chamar mais atenção com relação ao parapsiquismo, à atuação dos amparadores, tudo isso, acho que é muito interessante, né? Porque, às vezes, a pessoa não quer o amparo que ela tem, ela quer o amparo do outro. Eu queria o amparo do professor Valdo, mas aí você tem que ralar, você tem que trabalhar. Então, esse caminho, esse percurso, até chegar no outro extremo, é uma coisa assim, muito importante, muito interessante, que não dá para a gente conseguir assim, a qualquer custo. Né? Se a gente não consegue valorizar nem o amparo que a gente já Sim, tem, exato. Né? Como é que a gente vai ampliar esse amparo? E outra coisa, como é que a gente vai aprender a ser amparador se a gente não consegue identificar o que os amparadores fazem conosco? Exato, né? exato. Então, assim, o meu desafio, um dia, não sei quando, é conseguir também fabricar esses presentes invisíveis, né? Uma das coisas que a gente pode observar é o seguinte, que, pelo menos é colocado nas minis e tal, quando você vem para cá, isso já significa que você tem amparo. Porque tem muita gente querendo chegar até aqui e as pessoas não conseguem. Então, você vê isso no dia a dia. Então, essa valorização de chegar até aqui, se a pessoa não tiver nem isso, é o mínimo que ela pode ter, né? Kátia, Sim. Por favor, na página 19, duas perguntas aí, logo em seguida, na maniologia e na mitologia. Na maniologia, a superação da religiomania, e depois, se você puder emendar e falar também da mitologia, que só tem essa acepção. A religiomania porque a pessoa ela passa muita responsabilidade, né, do que acontece na vida dela para um controle externo. Então, foi porque Deus quis, né, é sempre é como se o locus de controle da vida dela estivesse no externo. Então, a pessoa tem que superar isso, porque ela nunca vai se esforçar o suficiente para ela poder ter amparo, entendeu? Ou ela sempre vai achar que a vida dela depende de um ser superior, de uma instância externa, né? O presente invisível, aqui a pessoa identificar,
né, aquela condição que o amparador não está fornecendo aquilo aleatoriamente, que aquilo tem uma razão de ser e que a pessoa ela tem que saber utilizar bem aquilo, entendeu? Então ela não pode assim, isso daqui ganhei, recebi dos deuses, caiu do céu para mim. Tá bom, mas e agora? O que você fez para você ter recebido isso e agora o que você vai fazer com esse recebimento? Porque também a pessoa achar assim que ela recebeu porque ela é muito isso, muito aquilo, não é nada. Às vezes ela recebeu porque ela está numa posição estratégica dentro de um contexto, dentro de um grupo, e ela foi a pessoa que tem mais sensibilidade para captar, mas aquilo não tem uma relação direta com ela em si. Tem uma relação muito mais de função, uma relação de atuação, né, e de posição que ela se encontra naquele momento. Porque senão corre o risco da pessoa começar a achar que ela recebe esse presente porque ela é merecedora, ela é muito evoluída, e, sei lá, entra um processo de egão, entendeu? Lógico, se ela receber algum mérito, ela tem, mas isso tem que tomar muito cuidado, senão a tendência da pessoa é ela começar a se colocar acima, entendeu? E aqui a limitação do mito da independência evolutiva total. Então, realmente uma explicação complementa a outra. Nós vivemos numa rede, né, de interrelações, tá certo? Então, quando a pessoa acha que ela não precisa de nada, nem de ninguém, nem de amparador, que ela faz e acontece por conta própria, a partir daí ela já não reconhece nada em relação a esse presente invisível, né? E isso, se a pessoa tem um perfil mais controlador, um perfil de liderança muito forte, um perfil muito narcisista, um megalomaníaco, a pessoa acha que é ela que fez, ela que causou a situação, ela que conquistou, e ela menospreza totalmente essas ajudas que vêm de amparador. Sabe? Professora Cátia, tudo bem? Professora Cátia, tem grande dificuldade de compreender onde é amparo, onde é assédio, onde é livre-arbítrio. Essas interassistências não suprimem a naturalidade e espontaneidade da consim? Olha, eu acho que a pessoa ela tem que começar a identificar, primeiro ponto, quando ela está com ela mesma, quando ela está com um plus, e que esse plus vem de amparador, e quando ela está com um plus, esse plus ou um minus que vem de assediador, né? Isso daí é desenvolvimento da parapercepção, da autoconscienciometria, da lucidez, autopesquisa. A pessoa tem que fazer autoexperimentação, anotar, refletir, analisar. Não é verdade? Agora, o tempo todo nós estamos interagindo. Isso daí seria uma forma de você classificar, analisar o tipo de interação que você tem no dia a dia, seja com consim ou com consciex, ou com princípios conscienciais. E ele está preocupado aqui com a questão da naturalidade e espontaneidade da consim. Tem que pensar que os bichos são naturais e espontâneos, né? Mas é isso que a pessoa quer para a evolução? A consciência, quanto mais ela evolui, mais ela tem tudo programado, né? O serenão fica lá quase um milênio programando a próxima vida. Exatamente. Agora, professora Cátia, antes mesmo de conhecer a Conscienciologia, recebi um presente invisível através de um insight decisório dentro do estádio de futebol Serra Dourada. A mensagem do parafenômeno dizia para eu deixar de ingerir bebida alcoólica. Teve até tela mental. De lá para cá não bebo mais nada de álcool. Você poderia comentar? Eu acho que você mesmo já analisou a situação, não é verdade? Então, é isso mesmo, né? Isso daí, agora, observa quais as repercussões dessa sua reciclagem para você, na sua saúde, para o seu entorno, no seu trabalho, e também na sua genética, né? Então, às vezes, é aquele amparo ali que vem justamente para estancar uma situação que poderia sair totalmente dos eixos.
Agora ele pergunta sobre, na parapatologia, se você poderia aprofundar e exemplificar sobre os extrapolacionismos parapsíquicos. Extrapolacionismo parapsíquico, se você procurar na enciclopédia, tem verbete sobre isso, e é quando o amparador ele propicia uma experiência acima do nível que o amparando está acostumado. Então, seria um nível evolutivo acima, mas que aquilo funcionaria como uma amostra grátis para a pessoa já começar a se esforçar mais e conquistar aquele, digamos assim, aquele novo patamar. E, de certo modo, parece que ele teve, né, aqui nesse caso, ele teve um insight com tela mental e a gente não sabe, mas pode ter sido, né? Aí tem que parar para analisar. É bom ele pensar, né? Sim. Pode ser, ele mesmo pode ser um exemplo, pode né? ser, quem pode sabe. ser, aí é com você. E porque às vezes o que é um parafenômeno que é extrapolacionismo para um não é para outro, né? Uhum. Então é isso. Marta, você ainda quer? A gente finalizou o tempo. Então, queria alguma coisa urgente? Do passado, nós tivemos o debate no Círculo Mental Somático sobre gratidão. E aí foi acusada a presença de... Não, foi no casal incompleto. A presença de 8 conscientes que estavam no nível de evoluciólogo para cima. Então, foi assim... 8 casais de 8 conscientes. casais de conscientes. E foi assim bem interessante, né? E no Círculo da semana passada também, o gratidão, tem muita ligação com esse verbete aí. É a questão da pessoa valorizar o amparo que ela tem e, a partir daí, ela começar a fazer as mudanças que são necessárias para ela conseguir galgar cada vez mais a confiança dos amparadores, né? Eu vejo que isso é muito... Porque parece que a gente tem um certo... Assim, eu falo de modo geral em termos de CCI. Um receio, assim, sabe, de... falar, puxa vida, que bom, né? O que eu recebo, agradecer, ser grata aos amparadores. Então, eu acho que isso ainda é uma coisa que a gente precisa valorizar mais. E esse verbete seu veio bem a calhar. Então, muito bom. Parabéns. Obrigada. Bom, o fluxo do cosmos. Pessoal, então agradeço muito, nosso tempo esgotou, agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. Professora Kátia, agradecemos muito e aguardamos o próximo verbete seu, que é amanhã, tá certo? Então, meu boa tarde a todos e vamos aos nossos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. Alzira, concurso de campo, imersão em conscienciometria. E antes nós teremos os amigos enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a participar do programa Amigos da Enciclopédia. Você fazendo parte deste programa, você estará ajudando diretamente, financeiramente, com a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da enciclopédia da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. Também, parte desse recurso é para aquisição de dicionários, livros e periódicos. O aluno terá benefícios se tornando amigo. Ele poderá acessar ao Holoserver, o site de pesquisa da enciclopédia. Também poderá realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Qualquer dúvida sobre formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC através do telefone 3525-2652. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Imersão em Conscienciometria. Você que gosta de fazer pesquisa, de se auto-pesquisar, de buscar como é o seu modus operandi, esse curso ajuda muito a você encontrar ou fazer alguns autodiagnósticos. Porque vão ter 3 workshops. O primeiro é o workshop do confort. O segundo é o confort holossomático, o terceiro é o workshop homeostática pelo autodiagnóstico. E 2 campos, sábado de manhã e domingo de manhã, com os epicons Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini.
As inscrições podem ser feitas na loja virtual do site da Consus, www.consus.org.br, ou no telefone 45 2102 1460. Sejam bem-vindos. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Verbetografia em Viagem, especialidade Gesconologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.